Do século XIX ao XX, a arte sofreu uma alteração em relação aos seus apreciadores e aos seus movimentos artísticos. O surgimento de novos movimentos contribuíram com que a arte ficasse mais complexa e também não tão procurada, fazendo com que os quadros que eram renegados pela sociedade anteriormente tornassem relíquias nos dias de hoje. Certos pintores da época sofriam com essa rejeição, obtendo problemas psicológicos e alterando o aspecto criativo deles, uma vez que os próprios tentavam se adaptar ao que a sociedade desejava apreciar naquela época, para não perder a sua clientela. O século XIX ele vai ser realmente muito importante, né, nesse sentido de uma inflexão sobre a história da arte. O que vai fundamentalmente causar isso? Acredito que, além dos fatores antecedentes, por exemplo, né, a própria Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que vão ter grande peso nos sistemas econômicos, nos sistemas ideológicos, vamos ter aí, na questão das artes, o surgimento da fotografia por volta de meados do século XIX. Imagine você que antes os pintores, né, os escultores, eles eram os únicos profissionais capazes de representar a realidade. Mas com o surgimento da fotografia e com a consequente popularização desse instrumento, né, ou seja, pouco a pouco, especialmente lá com a Kodak, vai ser a primeira câmera popular, essa tecnologia vai passar a ser acessível, os artistas vão se ver colocados numa, né, contra-parede. Inclusive, alguns teóricos falam sobre uma mudança de paradigma nas teorias essencialistas. Antes, a arte era considerada da seguinte forma, inclusive a Academia de Belas Artes pregava isso: a arte é apenas aquilo que é feito pelo homem e imita ou copia a realidade. Isso vai ser clássico, isso vai durar até meados do século XIX, né? Toda a arte ela vai ser mimética dos tempos antigos até os tempos ali do século XIX. Mas alguns artistas, insatisfeitos com esses limites dessa teoria, começam a alargar esses limites, né? Como, por exemplo, vamos ser o caso dos pós-impressionistas, que vão participar do impressionismo, vão sair do ateliê, vão observar a luz tecnicamente falando de maneira muito precisa, mas vão perceber que a representação daquilo que é visível não necessariamente representava aquilo que era interior, né? Então, muito bem, por exemplo, eu estou triste, tô andando na Ponta Verde toda colorida, toda, né, azul, amarela, mas eu tô me sentindo cinza. Então o artista ele vai em busca justamente dessa revolução, né? Que é a revolução da arte pela arte, aonde a arte, além de se tornar uma prática classicamente considerada como mimese, ela vai se tornar também como sendo uma parte da expressão do próprio sujeito, da modernidade. E nós sabemos que isso vai descambar finalmente nas vanguardas, né? Que vão explodir esse objeto. E nesse sentido, é quando nós vamos ver pela primeira vez, inclusive com os pós-impressionistas, que vão ser essenciais para os modernos, essa divisão, né, entre o gosto do público e o gosto dos artistas. Por quê? Ao implodir esses preceitos estéticos da academia, proporção, ordem, equilíbrio, mímese, temática, né? A gente sabe que a Academia de Belas Artes, ela inclusive preservava certas temáticas, grandes lutas, grandes batalhas, retratos, né? Paisagens, naturezas mortas. Então, a partir de um certo momento, os artistas vão estar buscando outros limites, representando a paisagem urbana, representando certos temas mais íntimos, como, por exemplo, Degas vai fazer, né? Como, por exemplo, Renoir vai fazer. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um descolamento, por assim dizer, entre o gosto da academia, que regia o gosto do público, né? Consequentemente, aquilo que era exposto nos salões de belas artes era o que o público consumia, e aquilo que os artistas vão começar a fazer. Tanto que não por acaso, no século XIX, nós vamos ter vários exemplos de artistas que vão ir à míngua, né? Chegando no caso máximo, acho que é o mais conhecido, de Van Gogh, que, tragado por uma depressão profunda e talvez outros problemas psiquiátricos, veio a se suicidar com 39 anos, dando um tiro no próprio peito. Então, Monet também quase, né, não vinga, Manet vingou. Monet quase não vinga, Renoir também, Pissarro também. Todos eles tiveram uma vida muito difícil porque passaram justamente por esse processo de transição, né, entre a cópia e o sentimento. No começo do século XX, isso vai explodir com as vanguardas, em especial em decorrência do cenário da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, né? Porque, obviamente, aonde você tem guerra, luta, destruição, pavor, fome, a arte não vai poder ser a mesma.
Então, o surgimento das vanguardas ele é quase organicamente ligado a esse processo mesmo, né, histórico, econômico, social, antropológico, ideológico do começo do século XX, onde tudo começava a implodir em função desses dois grandes, né, acontecimentos da história europeia. Então a arte ela vai ser quase como um reflexo desse movimento, e é justamente aí onde essa separação antes iniciada no século XIX vai se fazer mais ainda presente, né? Porque se antes o artista queria se colocar como agente da sua própria expressão, agora ele pode se colocar inclusive como um agente da não, digamos assim, adequação à sociedade, ou seja, ele vai se colocar como um agente de desconstrução dessa realidade, dessa sociedade, né, dos valores da sociedade, como foi, por exemplo, o caso do dadaísmo, né, que chutou o balde e decidiu fazer a anti-arte, né? Mona Lisa, tô nem aí. Né? Vamos fazer agora ready-made, vamos pegar o banquinho, juntar a corda de bicicleta e dizer que é arte. Porque o que interessa não é mais aquilo que eu expresso, é aquilo que eu acho que é arte. E aí, portanto, a arte conceitual foi inaugurada e que, para muitos teóricos, é justamente o momento inicial, né, digamos assim, aonde toda essa arte ela passa a se tornar desumana. Há quem diga que não, porque a arte conceitual ela também se aproxima muito da realidade. São outros teóricos. Mas, a princípio, né, acho que fica bem clara essa linha tênue entre século XIX, século XX, especialmente dadaísmo, arte conceitual e desumanização. Toda arte jovem nasce impopular e torna-se popular com o tempo, tanto que o cubismo e surrealismo hoje fazem parte do universo popular da arte, ou de um universo cult, embora por muito tempo tenham sido renegadas como arte. A exceção a esta regra foi o romantismo, que por ser mais palatável ao gosto popular, conquistou espaço com certa rapidez. Segundo o autor José Ortega y Gasset, para a maioria das pessoas, o prazer estético acontece quando o observador sente a presença do humano na obra, quando ocorre uma identificação entre quem observa e o que está na obra. Essa afirmação explicaria a popularidade da arte do século XIX, que tanto expressava o sentimento humano, ao contrário da nova arte do século XX, criada para apreciação dos próprios artistas, com traços técnicos, o que resultaria na impopularidade da mesma. Exemplificando como a arte deixou de representar a forma do belo e o contemplativo da natureza para representar a arte levando em conta suas subjetividades fugindo de padrões tradicionais, como o caso do artista do Camp em sua obra denominada Fonte, onde utilizou-se de um objeto do contexto habitual e o aplicou no contexto de ressignificação, exaltando que o importante não é sua criação, e sim sua ideia e significado aplicado.